Variáveis aleatórias. Introdução. Quando estudamos um experimento aleatório, geralmente estamos interessados em algum valor numérico associado a cada resultado. Esse valor numérico nós damos o nome de variável aleatória. Por exemplo, seja o experimento aleatório escolher um time da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2020 ao acaso, temos como espaço amostral Fortaleza, Ceará, Palmeiras, etc. Um espaço amostral de 20 elementos. A cada um desses resultados podemos associar um valor numérico. Por exemplo, podemos estar interessados no número de cores do emblema, na média de gol feito nos últimos 10 jogos, no número de torcedores, na folha de pagamento dos atletas, ou até mesmo se são cearenses ou não, utilizando 1 para sim e 0 para não. A essas associações ou funções nós chamamos de variáveis aleatórias. Definição de variável aleatória. Dado o espaço amostral ômega, é denominado de variável aleatória a função x de ômega nos reais, ou seja, uma função que associe qualquer evento possível em um valor numérico real. As variáveis aleatórias podem ser de dois tipos, a variável aleatória discreta e a variável aleatória contínua. A variável aleatória discreta é quando a imagem, ou seja, os possíveis resultados, é um conjunto finito ou enumerável. Ou seja, nós podemos contar quantos elementos tem ou enumerá-los mesmo que sejam infinitos. Exemplo, o x de x é o número de letras do nome. X de Fortaleza é igual a 9, x de Ceará é igual a 5. O resultado é sempre um número natural. As variáveis aleatórias também podem ser do tipo contínuo, ou seja, as possíveis soluções são um conjunto infinito e não enumerável. Por exemplo, y de x é a média de altura da última escalação titular. O y de Fortaleza é igual a 1.658. O y de Ceará é igual a 1.681. Obviamente são valores fictícios. Vamos conhecer um pouco mais sobre as variáveis aleatórias discretas, aquelas cuja imagem é um conjunto finito ou enumerável. Seja ômega o espaço amostral de uma variável aleatória discreta x, denotamos como x de ômega o conjunto de imagem da função x, ou seja, o conjunto de todos os possíveis resultados dessa variável aleatória discreta. Denotamos como f de a probabilidade de uma variável aleatória ser igual a a. Denotamos como f de a igual a probabilidade de x igual a a. Quando essa função f obedece às seguintes condições, é um valor compreendido entre 0 e 1 para qualquer elemento da imagem, e somando a probabilidade de todos os elementos da imagem acontecer dá igual a 1, dizemos que f é a função de probabilidade de x. O conjunto de tuplas xi, f de xi, para todo i é denominado distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade é quando você determina a probabilidade de cada possível resultado. Por exemplo, escolher um time ao acaso da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 e a nossa variável aleatória discreta x de x é o número de letras do nome. Nós temos nessa tabela a listagem de todos os nomes e x o número de letras correspondente a cada um dos nomes. Temos aqui os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Resumindo, nós temos o conjunto de todos os resultados possíveis, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Repare que não são 20 resultados possíveis, porque nós temos resultados repetidos. E, por exemplo, f de 5, ou seja, a probabilidade de que, ao escolher um time aleatório, esse time possua 5 letras no nome, é igual a p de x igual a 5, que é igual a 5 a cada 20. Ou seja, se nós contarmos aqui nessa tabela, nós vamos verificar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 times com 5 letras. Então, a probabilidade de ter um time com 5 letras no nome é de 5 a cada 20, 25%. No caso f de 13, a probabilidade de se obter 13 letras no nome é 1 sobre 20, porque apenas temos um time com 13 letras no nome. Quando nós enumeramos o par resultado possível, probabilidade, nós temos a distribuição de probabilidade, que neste caso é representado por esta tabela. Também poderíamos representar através de um gráfico. Em alguns casos especiais, também podemos representar através de funções matemáticas. Interessante notar nessa tabela que a soma de todas as probabilidades tem que dar sempre igual a 1. Função de distribuição acumulada. Seja f a função de probabilidade da variável aleatória x, chamamos de f grande como função de distribuição acumulada fazendo. A função acumulada de a é a probabilidade de que x seja menor ou igual a a, que é o somatório de todas as probabilidades para xi menor ou igual a a. Nessa tabela temos o resultado do nosso exemplo. Temos o resultado de f e aqui a coluna com os resultados acumulados. Média de uma variável aleatória. A média, expectância ou valor esperado ou esperança matemática da variável aleatória x é denotada com a letra mu ou com e de x. A média é igual
ao somatório para todos os resultados possíveis de o valor desse resultado vezes a probabilidade desse resultado sair. Aqui no nosso exemplo, nós temos o resultado possível, a probabilidade desse resultado sair e o produto entre o resultado e essa probabilidade nessa coluna. Quando somamos essa coluna, nós temos exatamente o valor da média. No caso aqui, 7,85. Observe que isso aqui nada mais é do que uma média ponderada. Nós estamos multiplicando o valor pelo peso daquele valor dentro do total. Variância. Denotamos variância como sigma ao quadrado, ou V de x. Seja a média de uma variável aleatória discreta x dada por mu, a variância é calculada como o somatório da probabilidade daquele valor sair vezes a diferença ao quadrado entre a média e aquele valor. No nosso exemplo, nós temos aqui na tabela o valor possível, a probabilidade desse valor sair e aqui a diferença ao quadrado entre o valor e a média. Quando somamos essas diferenças ao quadrado, nós temos a variância. No caso aqui, 6,92. Nós podemos ainda simplificar essa fórmula com a seguinte manipulação. Temos aqui o somatório da probabilidade de xi vezes a diferença entre a média e xi ao quadrado. Nós vamos expandir esse quadrado, nós temos o somatório da probabilidade de xi vezes mu ao quadrado, menos 2 vezes mu vezes xi, mais xi ao quadrado. Distribuindo esse f de xi dentro do parêntese, nós temos esse resultado. E utilizando da propriedade do somatório, que diz que a soma de somatórios é igual ao somatório da soma, nós quebramos esse somatório em 3 somatórios. O somatório da probabilidade de xi u ao quadrado, mais o somatório de menos 2 f de xi mu vezes xi, mais o somatório de f de xi vezes xi ao quadrado. Neste primeiro somatório, observamos que esse mu ao quadrado não depende de xi, ou seja, ele é uma constante para esse somatório, então nós podemos sair com essa constante para fora do somatório. A mesma coisa acontece nesse segundo somatório. Menos 2 e mu são independentes de xi, então eles podem ir para fora do somatório. Então temos menos 2 mu vezes o somatório de fxi, xi. E aqui, nenhum dos elementos é independente de xi, então não podemos tirar nada fora do somatório. Nessa primeira parcela, observamos que o somatório de xi para todos os valores possíveis de f de xi tem que ser igual a 1, pela própria definição de uma função de probabilidade. Então, nós eliminamos esse somatório, restando somente mu ao quadrado. Nesse segundo somatório, observamos que nós temos o somatório de f de xi vezes xi. E essa é a definição de média, ou seja, isso aqui também é igual a mu. Então, nós temos menos 2 mu vezes mu. E, mais uma vez, não podemos fazer nada com esse somatório. Trabalhando aqui, nós temos mu ao quadrado menos 2 mu ao quadrado mais esse somatório. Reorganizando aqui, nós temos o somatório de f de xi vezes xi ao quadrado menos mu ao quadrado. Observe que esse somatório é bem semelhante à média, mas não é exatamente igual à média, porque os valores de xi estão sendo elevados ao quadrado. Então, nós vamos chamar isso aqui da média de x ao quadrado, ou seja, a média dos valores ao quadrado. Nós chegamos a esse resultado final. Nós chamamos esse x ao quadrado da média dos valores ao quadrado da variável aleatória discreta x. Então, podemos expressar a variância simplesmente como sendo sigma ao quadrado, a variância, é igual à média dos valores ao quadrado menos a média ao quadrado. Vamos repetir o mesmo cálculo agora utilizando essa nova forma. Nesta tabela eu enumerei todos os valores possíveis, a probabilidade de cada um dos valores e aqui a média desses valores ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 1 vinteavos, dá igual a 0,45. 5 ao quadrado vezes 5 vinteavos dá 6,25 e assim por diante. Na última linha nós temos o somatório desse valor, ou seja, esse aqui é o nosso x ao quadrado, a média dos valores ao quadrado. Como nós temos nosso x ao quadrado, nossa variância fica sendo
esse valor, 68,55, menos a média ao quadrado que já calculamos anteriormente, que é 7,85 ao quadrado. Resultado final, 6,92. O mesmo valor que calculamos utilizando a outra fórmula. O desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de quantos valores de uma variável aleatória estão se afastando da média. Nós denotamos com a letra sigma, e é simplesmente a raiz quadrada de sigma ao quadrado, ou a raiz quadrada da variância. No nosso exemplo, a raiz quadrada é de 6,9275, que dá igual a 2,632. O desvio padrão serve para nos indicar o quanto os valores estão próximos da média. Podemos ter uma situação onde nós temos uma média e ter valores muito vizinhos à média, ou ter uma situação onde obtemos a mesma média, mas os valores estão bem distantes, ou seja, temos valores muito baixos e valores muito altos. Variância relativa. Às vezes, nós estamos interessados em comparar variâncias de coisas diferentes. E aí nós temos que apelar para um conceito de variância relativa, ou seja, vamos ter uma variância em percentual da média. Nós dizemos que a variância relativa é a razão entre o desvio padrão e a média. Por exemplo, no nosso caso, nós temos um desvio padrão de 2,632 e a média de 7,85, ou seja, nossa variância relativa é de 33%. Então esperamos que os valores estejam ali em torno de 33% para cima ou para baixo da média.